Olá, Júlia, boa noite, Oi, tudo bom? boa noite, tudo bem e você? Tudo certinho. Lembrando que hoje a gente vai conversar, então, sobre o Outubro Rosa na perspectiva das médicas de família que estão aqui hoje, né? Bom, eu sou a Júlia, eu sou médica de família e comunidade, né? Fiz a minha residência lá no Rio e agora atuo na cidade onde eu nasci, que é São Bento do Sapucaí. Eu sou médica da Estratégia de Saúde da Família no SUS, na zona rural aqui da minha cidade e também trabalho no consultório. E tenho aqui o Instagram como um grande local de comunicação, né? Tanto com pacientes quanto com colegas da medicina de família, e também com colegas de especialidades focais para a gente justamente trocar informações sobre essa grande rede, né? Esse grande sistema de saúde. E foi nessa rede aqui na internet que eu um dia encontrei a Mônica com Que os eu vídeos sou de. lindos dela. É, obrigada, Júlia. Bom, eu sou a Mônica, eu sou médica de família e comunidade também, só que eu sou a versão paulistana, cidade grande da Júlia, né? Então eu fiz a residência aqui em São Paulo mesmo pela USP. Eu hoje em dia, né, já trabalhei na estratégia da saúde da família na periferia de São Paulo e hoje em dia eu trabalho no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que fica aqui na região do Largo da Batata, para quem é de São Paulo, que é hoje em dia uma ONG, né, que tem um enfoque de atendimento à saúde da mulher, sob uma perspectiva feminista e humanizada, e também um dos centros de discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E aí, acho que é legal a gente falar de onde veio essa live, porque um belo dia a Júlia postou uma foto dela de rosa e falou do Outubro Rosa e abraçou a campanha do Outubro Rosa. E eu, na hora, pensei assim: nossa, médico de família tem um problema grande com essa campanha do Outubro Rosa. Mas, curiosamente, eu falei: mas tudo bem, ela abraçou, porque às vezes o jeito de você alcançar a população não é só criticando, né? É também, às vezes, falando: abraço a sua campanha, mas vamos conversar sobre ela. E aí acho que você pode complementar um pouco que as pessoas tiveram a mesma reação é, do, né, Isso. dessa situação. É exatamente assim. A nossa grande crítica, né, ao Outubro Rosa é o porquê que é só um mês e por que que não é uma política, né, assim tão bem estruturada e por que que esse mês às vezes foca tanto nos exames, né, na propedêutica e não na prevenção de fato, que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, nessa dualidade do Outubro Rosa. Mas eu acho que a grande propaganda que existe, o marketing e a visibilidade que existe o Outubro Rosa, pode ser justamente uma oportunidade para a gente trazer pautas que são muito importantes sobre a saúde da mulher. E, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Hoje, por exemplo, eu tive num bairro onde a gente fez um evento que tinha mais de 30 mulheres. Não tem nenhuma outra data no ano em que eu consigo reunir 30 mulheres, né? E a gente leva os quitutes e leva o bolo, e cada um leva a sua criança, e leva a comadre e tal. E aí estamos ali todas reunidas, e por que não abraçar e aproveitar esse momento? Então eu acho que a grande pegada é essa. Sim, a gente não pode fazer vista grossa e não entender quais são os potenciais malefícios dessa campanha pontual, né? Mas surfar nessa onda e aproveitar esse momento para promover saúde, eu acho que, na minha opinião, é a grande sacada, entendeu? É o meu grande objetivo. Exato, usar um momento desses, um encontro desses, uma maior, um aumento da frequência para a unidade básica, para até discutir outros assuntos, né, acerca da saúde da mulher, que muitas vezes caem em desuso ou ficam negligenciados. Então, é realmente assim, uma excelente oportunidade mesmo, né? Pinta o BS de rosa e venham aqui, vamos conversar. É isso. Pois é. Vamos falar das questões práticas. Acho que bastante gente já conseguiu entrar. A gente tem aí 5 minutinhos. Porque muitos médicos ou estudantes de medicina que me seguem, residentes e tal, ficaram curiosos, né, com algumas provocações que a gente fez assim no Instagram, de que existem recomendações diferentes, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Masto e da Medicina de Família com o Ministério da Saúde, que existe uma recomendação diferente lá nos Estados Unidos e tal. E eu sei que você estudou bastante sobre isso, né, Mônica? Sim, eu dei uma olhada bem grande, assim, para
ter certeza, né, para entender um pouco por que cada sociedade ou cada grupo, né, escolhe fazer um rastreamento de um jeito. A verdade é que muitos dos lugares, né, mais generalistas tendem a fazer um rastreamento muito parecido com o que é no Brasil. No Brasil, hoje, pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, o rastreamento de câncer de mama é feito em mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos com o exame da mamografia. Isso é muito parecido com a Inglaterra, que é de 50 a 71 anos, só que lá é a cada 3 anos. É parecido com o Canadá, que é de 50 a 74 anos, a cada 2 a 3 anos. Mas, realmente, se você olha para as notas da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, para a Sociedade Brasileira de Mastologia e para o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles preconizam a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. O que a gente também tem que pensar é que existe uma questão chamada viés do especialista, que não pode ser negada, né? Quando a gente se especializa, então assim, eu e a Júlia somos especialistas numa saúde integral da pessoa, né? A gente tenta entrelaçar as principais questões de saúde do corpo humano, né? E levando em conta a população geral. Quando um médico se especializa, ele acaba entrando num recorte da população e acaba vendo pessoas mais adoecidas, né, nesse recorte, que dá a sensação de que a população é mais doente do que ela de fato é. Então, faz sentido as sociedades mais especialistas encontrarem uma frequência maior de câncer de mama na população e, portanto, né, preconizarem esse rastreamento mais precoce. Mas no rastreamento precoce, sob a ótica da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que se espelha no Ministério da Saúde, no Canadá, na Inglaterra, no resto da Europa, a gente acaba fazendo isso a partir dos 50 anos, tendo em vista os estudos populacionais, né, que vem o recorte populacional amplo, macro. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do nível de evidência, né? Que o nível de evidência é o nível de certeza que a gente tem de acordo com os estudos que a gente faz sobre uma intervenção. E os estudos que a gente tem que são mais robustos, que são mais confiáveis, são de fato a partir de 50 anos. Entre 40 e 50 a gente não tem muita certeza. Então, acho que em algo que existe pouca evidência, né, ou uma ausência de evidência de benefício, aí, de fato, cada sociedade, cada especialista vai interpretar da sua forma, né? Um especialista, que nem você disse, um especialista focal com esse viés mais da maior prevalência de doença, e no nosso caso, como profissionais da saúde coletiva, envolve também as outras coisas que eu preciso fazer sobre a saúde dessa mulher, né? Para mim, esse viés de especialidade entra muito na questão do exame clínico das mamas também, né? Muitas pessoas perguntam, por que que o médico... Eu recebi essa pergunta no meu Instagram. Por que que o médico do postinho não faz exame clínico das mamas? E o mastologista faz? Porque, de acordo com esses estudos, né, não se mostrou benefício em fazer esse exame clínico das mamas. O que que é o exame clínico das mamas? É você ir lá numa consulta sem nenhuma queixa em relação à sua mama e ter a sua mama palpada por um profissional treinado, né? Tem esse viés, um profissional treinado. A gente não descobriu mais câncer e a gente não salvou mais vidas com essa medida, né? Então, pensa só, um mastologista que trabalha no SUS, ele vai acabar recebendo pacientes encaminhadas da UBS ou por alguma alteração, ou por alguma história familiar positiva, por alguns, né, por um risco maior, e ele vai ter uma consulta programada para examinar a situação em relação ao câncer de mama daquela paciente. Né? É diferente da paciente que a gente recebe na UBS. A paciente que a gente recebe na UBS, ela quer dar uma olhada na pressão, no diabetes, no hipotireoidismo, na dor no joelho, na questão das mamas, no preventivo, e falar que está sobrecarregada com o trabalho, que está cuidando do pai e tudo mais. Então, às vezes, o tempo que a gente tem para cuidar disso tudo faz com que a gente priorize medidas que têm mais evidência. Por exemplo, entre fazer um preventivo e colher um exame clínico das mamas, né, e fazer o exame clínico das mamas, já que eu tenho geralmente 20 minutos para cada consulta, eu prefiro fazer preventivo. Porque a gente sabe que o preventivo, né, o exame de rastreio de câncer de colo uterino, de fato,
tem um grande impacto muito maior que o exame clínico das mamas, que é a mamografia, na questão de prevenção, de detecção precoce do câncer de mama e salvar vidas e salvar morbidade, né, danos por causa da doença, né? Mas para além disso, Julia, também existe a questão de que fazer o exame das mamas, então palpar a mama numa pessoa assintomática, numa pessoa sem queixa, lembrando e reforçando, pessoas que não têm queixa, se a pessoa tem queixa é outra consulta, não é mais rastreamento, é investigação. Então muda um pouco. Mas você fazer a palpação aumenta o risco também de você encontrar falsos positivos ou lesões benignas que nunca trariam mal àquela pessoa, que é o que a gente chama de sobrediagnóstico. Então, mesmo o profissional treinado, assim, o exame clínico das mamas não é superior a fazer uma mamografia e não deve ser feito em toda a população. Ele, idealmente, é um exame de investigação e não de rastreamento, por conta desse risco de você encontrar lesões benignas de maneira desnecessária, causando um dano psicológico para a pessoa e às vezes até um dano físico, porque teve que fazer uma biópsia, enfim, né, fazer uma mutilação no corpo. E o autoexame tem mais ou menos a ver com isso também, né? Assim, o rigor de um exame, de um autoexame num determinado período, com uma certa técnica, com uma certa responsabilidade, de fato, achar algo errado, também tem essa questão, né? De sobrediagnóstico, de ansiedade, tudo lá. Com certeza. Tem até um estudo muito grande feito na China, se eu não me engano, mas depois eu vou colocar as referências, enfim, eu já tenho até um documento, gente. Fiquem em paz, vai ter um monte de referência para vocês. Tem um estudo feito na China com milhares de mulheres, onde eles ensinaram a técnica do autoexame das mamas e fizeram um acompanhamento e não teve redução nenhuma na mortalidade por câncer de mama. Ou seja, não morreram menos pessoas por câncer de mama por ter feito o autoexame, mas aumentou a incidência de lesões benignas e lesões que não precisavam ter sido descobertas às custas desse autoexame. Eu não estou falando que o autoexame é algo de errado para se fazer, porque eu acho que o autoconhecimento do corpo é importante para todos nós. Então, a gente não ter vergonha de se tocar, a gente não ter vergonha de conhecer o nosso normal, o nosso basal, isso eu acho essencial. A gente tem que ter essa vontade. Mas ele não serve para ficar catando caroço. Exatamente. Eu acho que você resumiu aí no final o que eu acho. Trocar autoexame, que é procurar o que está errado, por autoconhecimento, que é entender o que é seu, né? Como é minha mama? Como que ela é no dia a dia? Como que é o meu corpo? Isso é importante, né? Sensacional. Estamos, né, alinhadas aí. E eu acho importante a gente também pensar assim, se eu encontrar um nodulinho na minha mama, né, pensando que alguém pode ter no meio do banho, alguma coisa assim, encontrado alguma coisa, o que tem que fazer? Isso é bom pensar. Então, tem algumas características que esse nodulinho pode ter que podem assustar a pessoa mais ou não, ou fazer ela querer procurar o médico. A primeira coisa é, espera um mês. Se você passa por todo o teu ciclo menstrual e o carocinho continua lá, pode até precisar de uma avaliação clínica. Mas se ele some e aparece de acordo com o teu ciclo, isso é normal. Isso pode ser só um nódulo um pouco mais endurecido em determinados momentos do teu ciclo menstrual. Mas aí, assim, se a mama começa a mudar de característica, a pele da mama começa a parecer uma casca de laranja, o mamilo entra para dentro, ele não era e ele entrou, não se ele já tá para dentro, mas se o mamilo entrou para dentro, se começa a sair uma secreção parecendo água da mama, se começa a sair sangue da mama, se começa a... que mais? Se a gente sente que esse nódulo parece uma pedrinha dura, uma pedrinha que tá grudada na mama e não solta... Tem algumas características que podem indicar precisar procurar uma ajuda médica, tá bom? Mas, de novo, isso não é rastreamento, isso é investigação. Muda tudo. Tá ótimo. Então, já falamos de mamografia, de exame clínico, de autoexame e o ultrassom de mamas. Ixi, esse é complicado, né? Então, assim, para pessoas que a gente chama de ígidas, então pessoas sem fator de risco, tá bom? O ultrassom das mamas não é um exame de rotina. Ai, meu cachorro... Desculpa. Inevitável. Desculpa. Então, assim, para uma pessoa saudável, para uma pessoa sem fator de risco,
o ultrassom não é um exame de rotina. Não é. Por quê? Ele já existem mais do que evidências suficientes que ele não serve para detecção precoce do câncer de mama e ele não reduz a mortalidade por câncer de mama. Então, só um parênteses, eu acho que quando a gente pensa em exame de rastreamento, que é esse exame para procurar doenças em pessoas que não sentem nada, a gente tem que pensar que esse exame feito, ele tem que servir para diminuir a mortalidade, ou seja, a incidência de morte por aquela doença, e ele tem que diminuir também a morbidade da pessoa. Então, as consequências de saúde que aquela pessoa pode ter por conta dessa doença ao longo da vida. Tá? Então, o ultrassom, a gente já sabe que ele não reduz a mortalidade por câncer de mama e ele pode até aumentar aquela mesma detecção de doenças benignas da mama que podem submeter a danos psicológicos e também a danos físicos, né? Como biópsia e por aí vai. Sim. E o que às vezes gera bastante dúvida também nas mulheres é aquelas que têm história de câncer de mama na família e que acham que precisam fazer o ultrassom precocemente em relação a isso. Primeiro, acho que é muito importante a gente dizer o que de fato é uma história familiar positiva para câncer, né? Minha avó teve câncer de mama aos 84. Isso não significa que eu tenho uma história familiar importante para câncer, né, positiva de mama. Por quê? A gente considera a história familiar positiva quando existe uma parente de primeiro grau ou quando existe parente de até segundo grau dos dois lados da família e que tiveram um câncer precoce, né? Antes dos 50 ou até às vezes antes dos 45 anos, né? Fora isso, a gente não considera que esse câncer é genético, que esse câncer é familiar. Por quê? À medida que as pessoas envelhecem, os cânceres são mais prevalentes, todos, né? A grande maioria. Então, ter câncer de mama numa idade mais avançada é mais comum e não é relacionado à hereditariedade. Né? Isso, deixa de ser genético e vira a idade. Exatamente. Exatamente. E aí, nesses casos em que existe a história familiar, cada caso é um caso. Nem nesses casos a gente pode falar, então começa com ultrassom aos 30, aos 35, 10 anos antes. Não existe essa recomendação muito bem estabelecida, né? Cada caso é um caso. Então, se você tem mãe ou irmã que teve câncer de mama antes dos 50 anos ou que tem em parente de segundo grau, né, dos dois lados, aí sim você precisa de uma avaliação do seu risco total. A gente consegue ter uma estimativa do quanto é esse risco e aí, a partir daí, fazer um rastreamento específico. Mas aí deixa de ser um rastreamento populacional e passa a ser um rastreamento individualizado. Individual, perfeito, Julia. E uma coisa também importante de lembrar, só porque eu já vi casos próximos disso, incidência de homens na família com câncer de mama, praticamente independente do grau que a pessoa teve, é um fator de risco importante, tá bom? E uma outra coisa também não se faz o rastreamento de câncer de mama, isso independente da idade do familiar, antes dos 30 anos de idade. Então, você pode até começar a partir dos 30, né, a depender da sua situação, se um familiar teve o câncer, um familiar próximo com 40, mas não antes dos 30, tá bom? Então, se o familiar teve com 33, você não vai começar com 23. Isso já tem evidência, porque normalmente as pessoas jovens que têm câncer de mama, elas têm cânceres ou muito, muito, muito radicais e muito agressivos, ou elas têm cânceres muito mais tranquilos que, iam se arrastar pela vida toda e ela só ia descobrir lá com 50 anos. Perfeito. Né? Daqui a pouco a gente vai passar para o que de fato são os fatores de risco e o que previne, né, o câncer de mama. Mas eu queria ainda, falando de rastreamento, a gente falar sobre o rastreamento da população trans, né? É um assunto importante. Perfeito. Bom, obviamente, né, por ser uma população muito negligenciada, ainda tem poucos estudos feitos, né? Mas a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Então, por exemplo, um homem trans, que normalmente é uma pessoa que ainda tem as mamas, tá bom? Se ele ainda tiver as mamas, ele participa do rastreamento geral populacional de pessoas com mamas e vulva, vagina e útero, tá bom? Ou seja, no Brasil, a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Se é uma pessoa que fez mastectomia, ou seja, fez a retirada total das mamas,
não tem a indicação fazer o rastreamento de câncer de mama, tá bom? Porque já tirou. E se é uma questão de uma mulher trans que está em hormonização, a discussão do rastreamento só é feito depois de 5 a 10 anos de hormonização. Então, pessoas que estão tomando o hormônio, que é o estrógeno, que a gente já vai entrar nisso, mas é o hormônio mais relacionado com o câncer de colo do útero, com câncer da mama, desculpa, com câncer de mama. Mas então, a pessoa que faz hormonização com estrógeno, depois de 5 a 10 anos, pode ter indicação. Mas, de novo, é um rastreamento individualizado e ainda não populacional. Não tem nenhuma diretriz que fala a respeito disso ainda. Perfeito. Acho que de rastreamento falamos tudo, né? Acho que falamos bastante, né? Não sei, se alguém tiver alguma dúvida, também estão aparecendo umas duvidinhas de tempos em tempos, mas podem ir mandando. Acho que dos estudos eu já falei. E do histórico familiar a gente também já comentou, né? Que é bem individualizado. Mas nesses critérios que a Júlia trouxe. Então, ótimo. Respondeu por aqui. Sim. Então, sobre a questão do que vem antes do diagnóstico precoce, né? Antes do rastreamento. Uma discussão que eu gosto muito sobre a obesidade, né? Eu sou uma pessoa com obesidade. E aí eu sempre escuto, a obesidade aumenta o risco do câncer de mama. E aí? Então, existe esse fator de risco, mas ele não é comprovado, ele é hipotético, né? O que a gente sabe, né, sobre obesidade, não sei se você prefere se colocar disso, Júlia, se você prefere comentar, mas assim, o nosso tecido de gordura, que a gente chama de tecido adiposo, ele não é só uma fofura que a gente tem a na reserva, gente, né? Uma reserva. Ele tem o potencial de secretar muitos hormônios, né? Então, ele quase age como uma glândula, né? A gente pode até colocar que ele age como uma glândula. Entre os hormônios que o tecido adiposo secreta, né? Ele armazena e, portanto, pode secretar um precursor do estrógeno, que eu não lembro o nome agora. E eu não sei onde eu anotei. Tudo bem. Mas que pode facilmente no corpo ser convertido em estrógeno, fazendo com que uma pessoa tenha uma dosagem maior de estrógeno no sangue do que uma pessoa que não tenha obesidade ou sobrepeso. Mas isso não vale para você, Júlia, a não ser que você esteja na menopausa, eu não perguntei, mas isso é um fator de risco válido para pessoas que já estão na menopausa. Por quê? Na menopausa a gente tem a falência ovariana, né? Ou seja, os ovários param de funcionar e param de secretar o estrógeno e a progesterona. E uma pessoa com obesidade e sobrepeso pode, às vezes, secretar mais estrógeno e progesterona do que o corpo precisaria nessa fase da vida, aumentando o risco de câncer de mama. Perfeito. Só que nessa idade da menopausa, a gente também já vai estar começando o rastreamento da população geral, né? Então, exato. Então, não é uma pessoa com risco aumentado. Específico. Isso. E já tem até alguns estudos que eu li hoje, depois eu pego eles bonitinho para vocês, que falam que a presença maior de tecido adiposo, ou seja, de gordura em pessoas jovens, tem se provado, talvez o estudo não era tão bom, não dá para saber, mas tem se provado como um fator de proteção para câncer de mama em mulheres jovens e não como um fator de risco. Pois então quando a gente entra nesses fatores protetores ou não, a gente entra mais em hipóteses, né? A gente ainda não tem, de fato, estudos robustos. Mas o que a gente sabe, por enquanto, é que, de fato, a obesidade pode aumentar, né, o risco em mulheres, principalmente pós-menopausa. A gente sabe que o tabaco também pode aumentar, né? Por conta de conter substâncias que podem atuar ali na mutação das células, né? E, na verdade, favorecer o aparecimento de outros cânceres também. Mas a gente sabe que fazer atividade física protege, né? E a gente sabe que amamentar protege, né? Isso é um ponto muito interessante. Porque a gente sabe que a amamentação renova as células, né? E faz com que essa renovação diminua a taxa de aparecimento de câncer. Então, por exemplo, quando a gente fala da oportunização do Outubro Rosa, algo que eu falei hoje, por exemplo, lá no nosso evento, foi falar sobre o apoio ao aleitamento materno, né? E trazer os conceitos, por exemplo, de rede de apoio durante um puerpério, né? Que muitas vezes são assuntos que a gente conversa com as gestantes no nosso pré-natal, mas às vezes a gente não consegue conversar com a comunidade, porque a comunidade não vai na consulta com ela no pré-natal.
Então é uma boa hora para a gente falar sobre uma saúde no puerpério no global, né? Falar, olha só, pessoal, né? No puerpério, incentive uma mulher a amamentar. Como que a gente incentiva uma mulher a amamentar? Ajudando ela com as outras tarefas que outras pessoas podem fazer. Porque amamentar só ela pode, né? Então, se você pode ir lá ajudar com a casa, se você pode dar um prato de comida, se você pode arrumar alguma coisa, se você pode só ir lá do lado dela e falar assim, olha, força que eu tô aqui com você, né? Tô te apoiando. Então, incentivar o aleitamento materno ajuda, né? Tem um fator protetor e tem vários outros benefícios. Então, a gente vê aí um outro ponto do Outubro Rosa que pode gerar um desdobramento, né? Em vários outros aspectos, em vários outros assuntos, né? Com certeza, é isso. Então, quando você ajuda uma mulher que amamenta, você está ajudando ela a reduzir o risco de câncer de mama. Pronto, você não quer pensar em todas as outras questões da saúde da mulher, em outubro, pelo menos, pensa nessa, né? Alguma coisa para a gente refletir. Muito legal mesmo, muito importante. Acho E que você de fala, fatores de risco e protetores, mais alguma coisa? cadê o meu fator de risco e protetor? Acho que não, acho que a gente abordou o geral, né? O fator de risco, acho que mais importante a gente pode reforçar, que é a idade, né? É o maior fator de risco para câncer de mama. Só para as pessoas não. Muitas pessoas pensam no histórico familiar, mas assim, idade é o maior fator de risco, né? A gente nasce e começa a morrer, né? Então, isso é um fato. E também é isso, assim, e pensar só no estrógeno que eu tinha falado, porque ele entra para algumas outras questões que não só essa questão da obesidade, do tecido adiposo que eu falei, né? A gente tem que pensar que a gente já sabe que o estrógeno tem um papel no aumento do risco de câncer de mama. Então, pessoas que tomam estrógeno podem ter um risco aumentado, mas não é a pessoa que tomou pílula anticoncepcional com 17, tá bom? Isso é pensando em pessoas que fizeram uso prolongado e contínuo do anticoncepcional oral que tem estrógeno, que nem todos têm, ou pessoas que fazem a reposição hormonal de estrógeno. E além disso, é pensar no tempo de exposição que uma pessoa teve ao estrógeno. Ou seja, menstruou muito cedo, entrou na menopausa muito tarde, né? Nunca engravidou, então nunca teve aquele período, né, da vida que ficou sem produzir o estrógeno. Mas isso são fatores de risco. Isso não significa que você vai ter que começar o rastreamento antes do câncer de mama, tá bom? Só é uma pessoa que às vezes a gente vai ficar mais de olho, né? Porque também, uma coisa que eu acho que a gente pode trazer hoje, que é uma coisa muito discutida, principalmente no Canadá, é que fazer o rastreamento de câncer de mama, na verdade, não é uma obrigação por parte do médico, é uma decisão por parte da pessoa atendida, né? Então, a pessoa que não quer fazer rastreamento de câncer de mama com mamografia não é obrigada a fazer isso, desde que ela saiba, né, os riscos e benefícios de fazer ou não esse exame, fazer ou não esse rastreamento, né? Perfeito. Então, pode falar, pode falar. Eu queria dizer em relação também a essa questão dos usos, né, de hormônios com certas finalidades, né? Uma das perguntas que eu recebi, que pediu para a gente falar sobre isso, foi sobre a medicalização da mulher, né? O que é a medicalização da mulher? Por exemplo, numa menstruação que é irregular no início da vida, né, reprodutiva da adolescente, ali entre os 12, 13, 15 anos, ela pode ainda, por até 2, 3 anos, ter uma menstruação irregular sem que isso seja um problema. Mas o que às vezes a gente faz? Dá pílula para regular a menstruação, né? Não necessariamente para um planejamento reprodutivo. Quando a mulher chega lá na menopausa, a gente pensa direto na reposição hormonal, mas para quê? Né? Qual que é o... Porque a reposição hormonal, né, a terapia de reposição hormonal, ela tem riscos e benefícios. E ela é uma terapia individualizada, né? No caso dessa mulher, qual que vai ser o benefício que eu vou ter em troca do risco desse uso de estrógeno que pode aumentar, né, a chance do câncer de mama? Então, essa medicalização do corpo feminino, né, das fases da mulher, é algo que a gente tem que trazer para discussão também, né? A gente, por exemplo, quando a gente está falando sobre contracepção na adolescência, a gente direto pensa em pílula, né? Como a pílula de fato ela tem um acesso fácil. Você pode começar a tomar logo, né? Não precisa de nenhum procedimento. Tem algumas meninas que às vezes até compram, né? Por conta própria.
Mas e por que a gente não discute outras intervenções, né? Por que a gente não discute DIU? Por que a gente não discute Implanon, né? E tudo mais. E são métodos que não têm o estrógeno, né? Sempre bom a gente trazer isso. Ou outros contraceptivos que não contenham o estrógeno. Exatamente, perfeito, você disse tudo. Eu, na minha prática clínica, sou uma rara prescritora de reposição hormonal, né? Ainda mais, eu trabalho com muitas mulheres que têm convênio e que têm condições de comprar a própria medicação e ainda assim opto por não prescrever a reposição hormonal em muitos casos, por uma questão de aumento de risco cardiovascular também, né? Então, risco de infarto, risco de ter um AVC, alguma coisa do tipo, e para além disso, o risco do câncer de mama. A reposição hormonal, acho que a gente pode até aproveitar o gancho para falar, né? Ela não serve como um tratamento obrigatório para as pessoas. A reposição hormonal, ela serve como um controle de sintomas graves de climatério, que é essa fase da vida que a gente vive antes de parar de menstruar até um tempinho depois de parar de menstruar. É um período que pode durar até 20 anos da nossa vida. E cada pessoa tem sintomas disso de uma maneira diferente e que podem, às vezes, ser contornados sem necessidade de nenhum hormônio. E sem, às vezes, necessidade nem de medicamento, né? Nem de medicamento. Às vezes mudar estilo de vida, fazer atividade física, que, enfim, as pessoas devem cansar. Podemos fazer uma live sobre climatério, olha lá, adorei a sugestão. Mas, assim, mais uma vez, eu acho que as pessoas não suportam quanto o médico fala em atividade física, alimentação balanceada, sono bom. Realmente é puxado. É o verdadeiro soro da imunidade, né? É o verdadeiro soro da imunidade, exatamente. Bom, eu acho que a gente vai encaminhar agora para o nosso resumo e para a gente concluir. Eu quero convidar para quem está aqui, se tiver alguma pergunta, tiver algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Né? A gente tentou fazer uma live com bastante conteúdo, mas também com discussões subjetivas em relação à nossa especialidade, em relação à nossa visão desse mês, né? E querendo saber se vocês têm mais algum comentário. Mônica, se você quiser fazer alguma... eu queria fazer um comentário só porque, assim, uma coisa que eu acho que também faltou da gente conversar é por que tanto médico de família critica o fato que o outubro é rosa, né? Que existe o outubro rosa. Mas eu acho que existem algumas razões para isso, né? A primeira é que a política brasileira do Outubro Rosa, ela é muito voltada para a realização de exames não é, então, eles falam que é prevenção de câncer de mama, mas a verdade é que o exame ele não previne o câncer de mama. Ele permite um diagnóstico precoce, né? E isso é diferente de prevenir, né? Prevenir é isso, é fazer atividade física, é comer bem, é evitar o cigarro, é evitar o álcool, né? É o soro da imunidade que você mesma trouxe. E, assim, a crítica, então, por que a gente não promove, né? Como foi a primeira campanha de Outubro Rosa que existiu? Por meio de uma corrida, né? Por meio de práticas de saúde, por meio de divulgação de receitas mais saudáveis, métodos melhores para comer. E sim, a gente divulga, não, faça o quanto antes a sua mamografia, faça ultrassom. Então, isso é uma coisa que incomoda principalmente muitos médicos de família. E eu falo desse recorte do médico de família porque nós somos médicos que queremos a população como um todo. Então, a gente sabe, né, do que pode, né, trazer um equilíbrio para o corpo da pessoa, né? E que não é só ficar paranoico com exames e realização de exames. Pensar nos danos de você fazer um diagnóstico precoce de um câncer de mama que, na verdade, não era um câncer, era uma lesão benigna, né? Pensar nas consequências físicas disso que eu falei, então, de fazer uma biópsia desnecessária, de fazer uma mutilação. E também pensar que, então é isso, que tinha que focar na prevenção primária, que a gente chama, que é o ato de você evitar que o câncer sequer apareça e não na prevenção secundária, que é detectar ele precocemente, entendeu? Então, pensar nesse lado. E para além disso, e que fique aqui a minha crítica, né, do Outubro Rosa, porque foi uma coisa que eu vi na semana retrasada, né, é como as empresas, às vezes, se usam do Outubro Rosa para estratégia de marketing, mas não para benefício populacional, e sim para lucro próprio. Então, eu, Mônica, vi no mercado uma limonada com framboesa recentemente, que estava inteira estampada de rosa, uma limonada que eu sempre compro, eu nem sei se eu devia estar tomando tanto suco assim, mas tudo bem. E que falou assim, neste Outubro Rosa a gente preparou uma cartilha de como vocês podem detectar precocemente o câncer de mama.
Então, aproveita essa edição limitada da limonada rosa, né? Que era com framboesa, mas assim, quando você olha lá, eles falam assim, a gente também ao longo dos próximos 12 meses vai se organizar para doar uma parte dos nossos lucros para ajudar na prevenção do câncer de mama. Mas me pareceu tão genérico isso, e tão tipo, compre logo essa edição limitada para eu ter um lucro maior, e não assim, poxa, a gente vai tirar o açúcar, porque a limonada sem framboesa deles, eu já olhei, vem com açúcar. Então, assim, a mesma empresa que vende um suco de caixa com açúcar é a empresa que fala, não, eu vou prevenir contra o câncer de mama e quero ajudar. E isso é uma crítica que a gente fica. Então, hoje em dia, existe até uma campanha em inglês que chama Think Before You Pink, que é voltada para as empresas refletirem o que elas estão fazendo quando elas querem promover, abraçar a campanha do Outubro Rosa, né, por meio de uma estratégia de marketing. Então, o que elas realmente estão trazendo. E, inclusive, com a propagação de informações que não têm uma boa qualidade, né? Como a gente falou, a maioria das campanhas fala da questão do autoexame, como a gente criticou aqui, de fato, como procurando algo ruim no nosso corpo, né? Tem outras campanhas, às vezes até de hospitais mesmo, que oferecem a mamografia de graça. Beleza, e aí com a mamografia feita, você vai mostrar para quem? Se você tiver uma dúvida ou uma alteração, o que vai ser feito com isso, né? Você precisa fazer uma biópsia, quem que vai fazer? Pois é. E até em relação, né, a essa questão da administração mesmo de recurso, de energia e de pessoas, disso. Tá, e as pessoas que a gente diagnostica de fato, que a gente investiga e diagnostica lesões que são câncer ou muito preditivas para câncer, qual que é o percurso que elas têm que fazer para chegar num tratamento adequado? E será que a gente não poderia melhorar esse percurso, melhorar o apoio a essa mulher que tem câncer, melhorar toda a estrutura que ela recebe durante o tratamento, ao invés de continuar atuando, né, ou investindo dinheiro e energia em campanhas que não trazem uma melhoria de qualidade de vida, que não trazem uma redução de mortalidade, né? Eu acho que é isso, qual que é o foco mesmo, né? Exatamente. Bom, eu acho que hoje então a gente falou de rastreamento, de fatores de risco, de exame clínico das mamas, a gente deu uma criticadinha porque a gente é médico de família e não resiste, né? Eu acho que não ficaram mais dúvidas por parte das pessoas que estão aqui hoje, mas também depois podem pôr nos comentários, podem mandar mensagem pra gente, e a gente, né, a gente pode preparar um conteúdo legal também para sanar eventuais dúvidas que possam aparecer. Show. Muito bom. Mônica, eu queria muito te agradecer pelo convite, né? Agradecer por você ter aparecido na minha rede. Eu adoro os seus vídeos. Gente, quem ainda não assiste, por favor, a Mônica tem vídeos muito bons que são voltados para pacientes, para pessoas leigas, falando sobre situações do dia a dia, sobre sintomas. É muito interessante. Conheçam o trabalho dela. Grata por ter te encontrado. Muito obrigada por esse convite, por a gente ter esse espaço de mostrar aqui as nossas opiniões e os nossos trabalhos. Muito bom. Ai, Obrigada. Júlia, eu só tenho a te agradecer em topar fazer essa live. Gente, essa foi a minha primeira live da vida. Então, muito obrigada por ter me acompanhado. É muito legal. Realmente, assim, médico de família tem uma coisa, gente. A gente é uma rede, meio um grupinho, uma população pequena no Brasil, que eu espero que cresça. Mas é uma bolinha do amor que fala sério, viu? Recomendo. Se vocês não conhecem médico de família, sai correndo para procurar um, porque é tudo amorzinho. E, enfim, só tenho a agradecer mesmo, Júlia. É muito legal também acompanhar você, sua trajetória. Até porque é isso, né? Como eu falei no começo, né? A Júlia é uma médica da roça e eu sou a médica da cidade grande. Então, são contrastes maravilhosos que se complementam muito bem. E é muito doido ver o quanto eles têm em comum, apesar de cenários totalmente diferentes, né? Muito bom. Obrigada. Muito e bom. Boa noite a todos. A gente vai Boa se noite. falando por aí. Sim, boa noite, gente. Tudo de bom.